Olá! A Itatiaia continua recebendo nessa semana os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. A ideia é que você, ouvinte e telespectador, conheça suas propostas para a capital mineira. Hoje recebemos o candidato do PT, deputado federal Rogério Correia. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Itatiaia. É um prazer, viu, estar aqui com vocês hoje e poder responder nessa sabatina o que nós pensamos e vamos ter de proposta para BH. Participam comigo da entrevista com Rogério Correia os repórteres Vinícius Miqueleto, Lucas Pavanelli e Jéssica de Almeida. Candidato, o tempo da sabatina são 30 minutos que começam a valer a partir de agora. A primeira pergunta que a gente faz para todos os candidatos que sentam aqui nessa mesa é, dentre todos os problemas que a cidade tem, qual o senhor aponta como o mais urgente, o mais complicado, o mais complexo e qual seria a solução para atacar ou minimizar esse problema? Bem, o problema maior, não tenho dúvida, é realmente a questão da mobilidade urbana, é o trânsito. Belo Horizonte tem um trânsito hoje infernal. Já está aparecendo São Paulo, às vezes, em alguns picos, ultrapassa até o problema de São Paulo. Mas nós temos em Belo Horizonte 2.600.000 carros, é mais carro que gente. Nós temos isso porque o transporte de ônibus é péssimo. O metrô praticamente inexiste. Então, com isso, as pessoas andam de carro. Tem que se virar através de carro. É isso que nós temos que resolver. Melhorar, portanto, a questão dos ônibus para que você possa diminuir o número também de pessoas que estejam com carro e, com essa forma, desafogar o trânsito. Como é que nós vamos fazer isso? Primeira medida que eu vou fazer quando eu entrar lá é criar um grupo de trabalho para refazer o contrato com as empresas de ônibus. Esse contrato só termina em 2028, mas nós vamos antecipá-lo de alguma forma, de preferência negociado com as próprias empresas de ônibus. O governo do presidente Lula, por exemplo, mandou 100 ônibus elétricos. Agora, nós temos condições de trazer mais. Para trazer mais, eu quero negociar com as empresas de transporte um novo contrato, onde a gente seja responsável, a prefeitura, e o prefeito vai fiscalizar isso, pelo quadro de horário, pela qualidade dos ônibus. Aqueles que não corresponderem com o novo contrato não continuarão com este contrato e servir no povo de Belo Horizonte. Então, enfim, nós vamos cumprir tudo que estiver no acordo, mas as empresas também terão que cumprir. Essa mamata de dar subsídio e elas aumentarem ainda mais a passagem, nós vamos acabar. Dessa forma, a gente pode, então, ter bons ônibus, ter uma boa prestação de serviço. Vincular estes ônibus ao metrô. E nós, então, precisaremos de uma tarifa única em Belo Horizonte. Então, veja bem, é algo complexo? É, mas tem solução? Tem. Essas são umas que eu estou apresentando. Candidato, ainda sobre essa questão da mobilidade, esse contrato de ônibus ele foi assinado em 2008, lá atrás, ainda na época da prefeitura do Fernando Pimentel, do seu partido. O que aconteceu nesses 20 anos? Assim, o contrato era ruim quando ele foi feito ou a mobilidade mudou, ele precisa ser modernizado? Assim, qual que é o problema de fazer esse contrato durante um tempo muito longo? Assim? Há 20 anos é óbvio que tudo isso mudou. Eu citei, por exemplo, agora a questão dos ônibus elétricos. Eles serão fundamentais nesse processo. Você tem que ver ainda a ciclovia em Belo Horizonte, como é que ela pode também desafogar a questão do trânsito. Então você tem uma Belo Horizonte, 20 anos atrás, muito diferente de hoje. Então você não pode ter um contrato que seja tão longo, que não tenha, ele pode até ser longo, mas ele tem que ter também uma avaliação, pelo menos de 5 em 5 anos, para que você possa refazer pontos do contrato. Acho que isso faltou. No novo contrato, inclusive, que nós já estamos estudando isso, a minha vice, a Bela, foi inclusive da CPI do transporte como vereadora, nós temos um esboço de um bom contrato, que vai ser bom para as empresas que cumprirem, mas vai ser ótimo principalmente para o usuário do transporte coletivo. Então eu diria que 20 anos sem você poder refazer cláusulas é um absurdo, é uma mamata para essas empresas, nós vamos desfazer isso. Candidato, no seu plano de governo você fala, né, de uma nova licitação para o transporte coletivo, de forma que as empresas apenas prestem esse serviço. Então, como funcionaria isso? Qual seria o papel da prefeitura? O papel da prefeitura, isso que eu disse. Por exemplo, o quadro de horário, isso é da prefeitura, isso não é a empresa de ônibus que dá o horário que ela quer. O horário é conforme a necessidade da nossa população. A partir daí você contrata para que a empresa cumpra aquele horário. O número de ônibus que essa empresa tem que ter também é algo que vai estar no contrato. Ela presta o serviço. Ela não fica determinando quantos ônibus, qual horário que tem, diminui o horário em determinado ponto de pico, diminui no fim de semana quando está precisando, nada disso. Então nós vamos ter um contrato rigoroso,
onde nós da prefeitura faremos o controle. Esse é um ponto determinante. Por exemplo, neste contrato eu quero garantir tarifa zero no fim de semana. Isso é viável, é possível. Então nós vamos também garantir essa tarifa zero. Uma tarifa zero global não é que ela seja inviável em Belo Horizonte, então vamos estudar isso. Mas ela depende de modificação na legislação federal. Por exemplo, no sentido de que você possa, aquele que paga o vale transporte, o empresário, ao invés de pagar diretamente a pessoa, colocar num fundo. Se você coloca esse recurso no fundo, você terá mais ou menos 50% do que é o necessário para você ter um transporte gratuito. O demais você pode, aí sim, ver subsídios para garantir. Mas isso vai depender de muito estudo. Mas veja bem, nós vamos fazer uma mudança radical na questão do transporte. Não vai ser essa porcaria que nós temos aqui hoje. Outro dia, uma foto de um ônibus com um pedaço de cana e a pessoa tinha que segurar no pedaço de cana porque o ônibus não tinha um ferro para a pessoa segurar. Uma empresa dessa já devia ter sido expulsa desse contrato há muito tempo. Candidato, o senhor mencionou os ônibus elétricos e também ciclovia. Eu achei muito interessante que o seu plano de governo é um dos poucos que tem um capítulo dedicado aos direitos dos animais. Isso está muito ligado, tudo isso está muito ligado à sustentabilidade. Qual é a sua visão para essa questão da sustentabilidade no futuro de Belo Horizonte? É muito grande. Olha, vou começar pela parte ambiental. Um compromisso meu inarredável. Aliás, eu apresentei um requerimento na Câmara, ele foi aprovado por unanimidade. Eu já entreguei nas mãos da Marina Silva, nossa ministra, é fazer da Serra do Curral uma serra não minerada e transformar ali num Parque Nacional da Serra do Curral. Isso é um sinal de sustentabilidade, um sinal importante, que, aliás, vai também atrair turistas, você vai ter um crescimento de Belo Horizonte com geração de emprego e renda a partir, né, de um trabalho que a gente chama de emprego verde ou renda verde em Belo Horizonte, e você atrai, portanto, aí muita gente que vem de fora. Então, essa sustentabilidade, ela precisa ser ambiental. O nosso plano também de governo, nós queremos colocar uma árvore por habitante em Belo Horizonte. Vamos fazer um programa para isso, determinar um tempo, colocar as escolas debatendo isso com os próprios alunos, com os pais. Então nós vamos ter muita questão da sustentabilidade. A questão animal entra aí também. Hoje é ultra necessário. Passa a ser também questão de saúde pública. Outro dia eu fui no Morro do Papagaio e eles me disseram, olha, deputado, precisa de fazer, nosso futuro prefeito, precisa de ser feito aqui uma castração, ter um posto de castração. Esses animais precisam ser tratados, porque as pessoas deixam o animal lá embaixo do morro, as pessoas acolhem porque aquele animal é filhote, muito bonitinho, as pessoas pegam, levam lá para cima, mas ele é caro de ser tratado, abandona. Isso vira depois um problema de saúde pública, porque não tem vacina, não tem remédio, não tem castração e vai ampliando. Então isso também é evidente que está no nosso programa. Candidato, ainda, né, voltando um pouquinho na mobilidade, a questão do metrô foi uma disputa política até, né? A bancada do PT chegou a criticar muito a concessão em 2022, a concessão que foi capitaneada muito pelo governo Zema. E aí o presidente Lula manteve, né, a concessão do metrô, garantiu aí que a continuidade do processo numa gestão do PT de Belo Horizonte. Como que vai ser essa relação com a iniciativa privada na área do metrô? Lembrando que tem um processo de desapropriação bem complexo, né, que vai ser discutido nos próximos anos. Queria saber como que seria numa eventual prefeitura do Rogério Correia essa relação. Pois bem, nós fomos contra a privatização do metrô, do jeito que foi feita pelo governo Zema, junto com o Bolsonaro. Na verdade, eles venderam por uma mixaria, o que é a CBTU, se eu não me engano, 5,8 milhões, não me lembro o preço exato, mas uma mixaria. Foi vendido para a empresa. A empresa já recebeu 3,2 bilhões e ela mesma vai fazer a construção da linha 2, do restante da linha 1 e também das estações. Então, nós discordamos disso. Era melhor que o próprio Estado, a União, fizesse esta obra e depois nós veríamos uma concessão, como que ela se daria diante disso. Como isso foi feito dessa forma, se cortou o subsídio. Então a passagem, é o que nós avisamos na época, ela passou de R$ 1,80 para R$ 5,50. Então veja bem, é uma passagem extremamente cara, enquanto a empresa tem 3,2 bilhões em caixa e vai fazer a obra. O que nós vamos fazer com isso? Fiscalizar essa empresa. Foi por isso que eu vim lá da Câmara Federal e nós fizemos uma inspeção nas obras de metrô. E apontamos que do jeito que está, eles vão atrasar essa obra. Até hoje, agora eu fiquei sabendo, depois que nós fizemos isso, que na semana que vem, finalmente, a empresa vai conversar com os que estão na beira-linha, que é uma vitória nossa. E eu farei isso como prefeito, ficarei em cima,
para que não haja nenhum atraso desta empresa para que o metrô saia no tempo previsto, que é tudo terminado até 2028 e uma boa parte entregue em 2027. O candidato, a gente teve entrando agora na questão da eleição propriamente dita, da campanha eleitoral, a gente teve uma pesquisa Datafolha divulgada na última semana, mostrando lá o deputado Mauro Tramonte isolado na liderança e depois vários candidatos empatados ali dentro da margem de erro, inclusive o seu nome ali, mas que ainda está com 7 pontos, numericamente atrás de outros, inclusive da Duda, que é outra candidata ali mais ou menos do campo da esquerda, né, dentro dessa eleição, e houve durante a pré-campanha uma tentativa de construção de uma aliança mais ampla, né? O PT conseguiu atrair 2 outras candidaturas, a da Bela, da Ana Paula Siqueira, que abriram mão para apoiar o seu nome nisso. A Duda ainda ficou até o final uma certa tentativa. E eu queria saber um pouquinho como é que foram essas conversas, assim, tanto para Duda passar a integrar a sua chapa, houve um movimento também contrário, já que ela também aparece bem nas pesquisas, até numericamente à frente do senhor, de o PT apoiar a candidatura da Duda. Como que foi isso? Bem, veja bem, eu conversei com o presidente Lula e ele me incentivou muito a ser candidato. Disse que era necessária uma candidatura do Partido dos Trabalhadores que buscasse unificar o máximo aqui o campo progressista ainda no primeiro turno. Foi o que eu fiz. E o presidente Lula me ajudou. Nesse sentido, a Rede Sustentabilidade, que tinha a candidatura da Ana Paula, e o PSOL da Bela, se unificaram em torno da nossa candidatura com o pedido do presidente Lula. Com isso, eu consegui unir PT, PV, PCdoB, PSOL, Rede e PCB. É algo inédito em Belo Horizonte, nós nunca tínhamos feito uma aliança com a Federação Rede PSOL. Então foi um grande avanço. E tinha sim o sentido de atrair também a própria Duda, que era candidata do PDT. Mas a opção dela foi seguir sozinha. A gente respeita que ela siga sozinha, mas eu acho que uma candidatura precisa ter uma base também partidária, uma base unitária, que dê condições de ser sustentada essa candidatura, ter o tempo na TV para conversar com as pessoas e depois governar, que é o mais preciso de tudo. Então nós temos que ter uma base de sustentação que governe. Então o apoio do presidente Lula, ele foi claro, ele reconheceu esse meu esforço, está vindo em Belo Horizonte, inclusive, para fazer um comício, provavelmente dia 14, a data nós vamos confirmar, já está também gravando um vídeo para a nossa campanha e reiterando, portanto, este apoio. E nós vamos, no segundo turno, buscar essa unidade. E eu estou convencido que vamos para o segundo turno. Esse segundo lugar empatado na Datafolha, em outras pesquisas, por exemplo, da Atlas Intel, eu já apareço em segundo com bem disparado, com 15,6% já em várias pesquisas da Atlas Intel. Então as pesquisas têm aí para vários gostos. O que precisa mesmo é da gente trabalhar, sentir cada candidato. As eleições estão apenas começando o debate. E esses debates vão clarear as coisas. Por exemplo, a candidatura do Bolsonaro é a do Engler. Agora me parece claro, e ele também não esconde isso. Eu não escondo que a minha candidatura é do Lula, até porque eu acho que Belo Horizonte precisa de um prefeito que esteja afinado com as políticas sociais e principalmente de infraestrutura do governo federal. Nós vamos precisar do anel rodoviário, nós vamos precisar de obras para a mobilidade urbana, ônibus elétrico, etc. Nós vamos precisar de obras de contenção de encostas, nós vamos precisar de obras de saneamento básico. Veja que são coisas que não cabem dentro do orçamento do município, elas precisam muito da União. E eu sou vice-líder do presidente Lula, então isso tem influência. Mas, perdão, pode concluir, candidato. Então acho que aí as coisas vão começar a clarear. O Engler é o candidato do Bolsonaro. Ele está ali um negócio assim meio cloroquina, paz e amor, de início, mas é o candidato do Bolsonaro. Parecer paz e amor é algo que vamos ver se a população engole. O Tramonte é o candidato agora do Zema. Então não adianta ele ficar falando em saúde pública, serviço público, saúde pública, educação pública, que o Zema quer privatizar. E a vice é do Zema. Então as coisas vão clarear. Não estou aqui falando mal de ninguém, não é do meu contexto, mas clarificando as coisas. Eu sou o candidato do Lula, tenho um projeto para a educação pública, nós vamos pagar piso salarial para as professoras, vamos colocar criança de 0 a 3 anos, todas elas em escola pública, de tempo integral em creche pré-escola, porque o serviço público eu vou valorizar. Agora, não é verdade que o Zema faça isso e que a vice do Zema, junto com o Tramonte, vai fazer isso. Então, nós vamos clarear também aquilo que é o debate real para o que o município de Belo Horizonte precisa.
O candidato, mas só para não sair desse tema, né? Só acho que houve uma falha na articulação da esquerda, porque se a gente for pegar, né, sua avaliação de voto com a da Duda, vocês estariam, né, com uma margem até confortável para ir para o segundo turno. Parece que você acha que essa divisão pode acabar atrapalhando a esquerda aqui em Belo Horizonte? Vocês tentaram evitar, mas ela acabou acontecendo, né? Bem, eu tentei muito evitar, né? Vocês são testemunha. Bati nessa tecla há muito tempo de que nós deveríamos ter uma candidatura única. Vou bater na tecla agora de que o eleitor precisa escolher essa candidatura vinculada ao presidente Lula, com apoio dele, que será mais viável de, no segundo turno, ganhar as eleições. Então, esse debate ele vai continuar também nesses termos e apresentando as propostas, né? É óbvio que seria melhor que estivéssemos juntos já no primeiro turno, mas a candidatura da Duda também é uma candidatura que é mais do que pertinente que ela tenha esse desejo e, por fim, ela tem lá os argumentos dela para se manter também. Quem sou eu para dizer para ela não ser candidata? Apenas tentei garantir essa unidade. Mas no debate político, eu estou muito convicto que nós vamos para o segundo turno e a partir daí, é óbvio, nós vamos chamar também essa candidatura para nos apoiar no segundo turno da companheira Duda. Candidato, o senhor acabou de mencionar, você é o candidato ao presidente Lula, mas o presidente Lula perdeu aqui em Belo Horizonte. Bolsonaro teve 54% dos votos e Lula teve somente 46%. Qual é o impacto desse apoio? É igual o copo, né? Você pode ver um copo, esse aqui está meio a meio. Então, você tem que analisar o que é esse copo direito. Nas outras duas eleições antes, nós perdemos a eleição em Belo Horizonte de 70-30. Agora o presidente Lula encostou no Bolsonaro nessas últimas eleições. E hoje ele é governo e vem crescendo. E pode apostar, o Brasil vai crescer mais e o presidente Lula vai chegar no mês de outubro com uma avaliação ainda mais positiva do que está. Por que eu digo hoje? Falaram que o Brasil esse ano não cresceria. Aliás, quando o Lula assumiu, disseram que o Brasil ia para a bancarrota, que o Brasil ia falir. Nós crescemos quase 3% no primeiro ano e esse ano vamos crescer 3%. Falavam em crescimento de 1%. Isso vai gerar emprego, vai gerar renda. Estive conversando esses dias com o Haddad e ele disse que esse crescimento é um crescimento sustentável. Fizemos a reforma tributária, o presidente refez os programas sociais que Bolsonaro destruiu, um a um, seja o Mais Médico, Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, o Pé de Meia, que é um projeto extraordinário agora para a nossa juventude. Eu vou criar aqui o Pró-Idoso, vou falar dele depois, ou seja, as políticas sociais nossas, do PT, dos nossos aliados e também do presidente Lula, estarão em execução. Então eu creio que nós vamos chegar em outubro com o presidente Lula mais bem avaliado do que rejeitado em Belo Horizonte. Essa aposta também nós fazemos. E claro, as pessoas mesmo que não sejam completamente Lula sabem da importância de Belo Horizonte ter uma parceria com o governo federal, que é o que eu disse. Sem parceria com o governo federal é difícil você avançar nas grandes obras. Um candidato, um prefeito aqui que se eleja para brigar com Lula e agradar Bolsonaro vai ser um desastre para a cidade. E eu acho que isso vai polarizar as eleições. Candidato, eu queria voltar a falar de proposta, especificamente o que você pensa a respeito das maternidades municipais, especificamente também da maternidade Leonina Leonor, que a abertura dessa maternidade é discutida desde 2009, estamos em 2024, essa abertura ainda não aconteceu, e a última movimentação, né, a respeito desse assunto foi uma recusa da prefeitura de uma emenda parlamentar de 18 milhões, alegando que essa recusa se justifica porque não tem como ter uma CTI naquela unidade. Então, eu queria saber o que o senhor tem de proposta para as maternidades municipais, especificamente da maternidade Leonina Leonor, que né, um debate que vem se acumulando ao longo dos anos e ela ainda não foi aberta. O que o senhor pensa a esse respeito? Eu participei da manifestação em favor do Leonina, então eu vou olhar isso com muito carinho. A ideia é que ela possa existir, a maternidade, que a gente possa diminuir o parto por cesárea e fazer partos naturais, faz parte também do nosso programa e faz parte do SUS. Então nós vamos trabalhar sim essa questão. Aproveitar para lembrar que você me deu essa oportunidade, que eu fui o deputado federal que mais emendas apresentou para Belo Horizonte neste mandato. Eu apresentei 17 milhões de emendas, 13 milhões foram para a saúde. A questão da saúde, que também é grave, eu falei sobre mobilidade urbana, mas na saúde também é grave. Para você ter uma ideia, eu apresentei emenda para colocar ar-condicionado nas UPAs. É impressionante o trabalhador trabalhar na UPA e, ao mesmo tempo, não ter ali um ar-condicionado.
que o paciente não tem um ar-condicionado. É trágico, ele está lá doente, não tem um ar-condicionado. Eu fiz a emenda para colocar ar-condicionado em todas. Tive que fazer emenda para uniforme dos agentes comunitários de saúde. Os ACS não têm uniforme, a prefeitura não cuidou desse ponto básico. Então eles saem às ruas sem uniforme e sem protetor solar. Então é uma denúncia que a gente faz. Não tem como tratar da saúde pública se você não oferecer o mínimo. Então eu coloquei muitas emendas nesse sentido, outras emendas foram para hospitais conveniados do SUS para garantir que a gente diminua as filas, e eu vou enfrentar esse problema da fila na saúde pública através de convênios com hospitais do SUS que possam fazer exames e consultas especializadas, porque a fila é enorme, costuma demorar 1 ano ou mais depois que ele vai no centro de saúde e a partir daí ele não consegue essa consulta especializada. Então esse é um outro ponto importante, foi bom você citar a questão da Eleonora, que eu lembrei da saúde pública de maneira global. O candidato, a gente queria repercutir com o senhor, a gente recebeu, até fizemos o repórter Mardélio Couto assinou uma reportagem sobre isso, reclamações de alguns candidatos a vereador do PT sobre a questão dos recursos, né, do fundo eleitoral. O PT é o segundo partido com maior fundo, são 619 milhões, e o que estava previsto para Minas Gerais como um todo, que tem candidaturas importantes, né? Marília Campos e Margarida Salomão tentando a reeleição, a candidatura do senhor aqui na capital mineira. Isso para o estado inteiro seriam cerca de 30 milhões de reais. A sua candidatura receberia mais ou menos 1/3 disso. E os candidatos reclamando que estava faltando recurso para começar essa campanha com despesas básicas de material, de botar o bloco na rua, vamos dizer assim. E que o PT estaria privilegiando a candidatura do Boulos, que é um aliado em São Paulo, mas que é do PSOL. Como que fica essa questão aí junto com o Diretório Nacional do PT? Existe esse problema de fato? Não, eu queria até agradecer aqui a presidenta Gleisi Hoffmann, que tem sido uma guerreira em torno da nossa candidatura aqui, me apoiou desde o início. O recurso do fundo eleitoral já veio, já estou com ele naquilo que nós combinamos, e também dos vereadores que chega essa semana, já também no valor combinado. Então não há crise nenhuma. Nossos vereadores e vereadoras, aliás, aproveito a oportunidade para pedir ao eleitor que vincule esse voto. Vota no prefeito, mas escolhe também um vereador e uma vereadora do nosso time. Isso é muito importante. Nós estamos passando um aperto danado, às vezes, lá no Congresso Nacional, que o presidente Lula quer fazer mudança e a gente vê lá um Congresso Nacional que engessa muito por interesses outros. Então, nós passamos lá, vou dizer, o pão que o diabo amassou, com uma bancada muito grande bolsonarista e uma bancada muito grande do Centrão. Eu quero ser prefeito aqui, vou ser prefeito, mas com uma bancada que possa nos ajudar a governar. Então isso é importante o eleitor compreender também. O legislativo é muito importante. Então eu peço, e vamos fazer uma campanha muito vinculada, o voto aos nossos vereadores e vereadoras que estejam da nossa coligação. Temos aí mulheres excelentes disputando essas cadeiras e também homens, ou seja, são chapas que têm negros, negras, juventude. Temos candidatos a vereadores com várias as bandeiras, são as bandeiras democráticas e populares que nossos partidos defendem. Candidato, eu queria entrar no tema habitação popular, né? Uma das bandeiras grandes do presidente Lula é o programa Minha Casa Minha Vida, e aqui em Belo Horizonte parece que tem algumas áreas que poderão ser destinadas a esse programa. Só que ao mesmo tempo, né, o governo federal tem um programa também de usar imóveis que estão abandonados nos centros das cidades para transformar também, né, com o retrofit em casas para a população, talvez em umas áreas que são até mais bem estruturadas. E aqui em Belo Horizonte a gente tem, por exemplo, no aeroporto Carlos Prates, né, eu sei que o senhor conhece bem ali a região do Padre Eustáquio, que já é bastante sufocada, né, a Pará de Minas, a rua Padre Eustáquio, já não cabe nem o trânsito que está lá quase, e aí o governo está defendendo o Minha Casa Minha Vida ali, e ao mesmo tempo os projetos do retrofit para o centro parece que não avançam, né, nesses últimos anos. Como que o senhor vê a questão da habitação? É possível transformar prédios como o da Faculdade de Engenharia, né, que está abandonado há vários anos no centro, em moradia popular? É possível e nós vamos fazer. Outro dia eu participei ali na rua Caetés, do INSS, já exatamente uma moradia popular naquele prédio que eles fizeram ocupação. E foi do presidente Lula a doação e agora também a obra que será feita a partir da construção deles próprios que fizeram a ocupação dos moradores. A própria associação receberá o recurso para fazer. Esse é um bom modelo. Você citou a Escola de Engenharia, é outro. É um programa excepcional da ministra Esther Dweck com o presidente Lula. E eu participei do lançamento lá no Palácio do Planalto.
naquela ocasião a ministra e o presidente Lula enfatizaram muito. São terrenos que serão democratizados e doados para as prefeituras, para moradia popular e outros fins também culturais, de área ambiental. Neste caso, tanto tem esses imóveis do centro, como também o imóvel do Carlos Prates, do aeroporto. O principal ali foi deslocar o aeroporto para outras áreas. Na época disseram que ia ser um caos aéreo, lembra? Bolsonarista é engraçado, vai ser um caos aéreo, vai acabar com o transporte de avião em Belo Horizonte. Que dê, nada, absolutamente nada. Ali foi um alívio para a população. Agora eles estão criando também um novo fake news, dizendo vai ser área de favela, todo mundo não vai ter trânsito, os favelados vão dominar. Primeiro, um preconceito enorme, né? Que eles querem colocar naquela região. Eu nasci ali. O que nós vamos fazer ali com aquela área, após a transferência do aeroporto Carlos Prates, é criar um grande parque com áreas de cultura. Ali já foi doada a parte que vão ter um centro de saúde, uma UPA, uma escola de educação infantil, EMEI, e uma escola do ensino fundamental. Então são 2 escolas e 2 áreas de saúde. Essas já estão doadas. A parte do parque, que pode acolher e vai acolher também moradia, será principalmente uma área verde, que é o compromisso que nós tivemos, foi a luta que nós tivemos o tempo inteiro. E eu digo com muita satisfação, eu fui o principal agente para conseguir aquela área para Belo Horizonte. No governo Bolsonaro e Zema, eles tentaram negociar aquela área, sabe para quê? Para especulação imobiliária. Ou seja, para subir espigão alto e para pessoas ricas, ninguém falou nada sobre trânsito. Aí podia. E eles iam leiloar para fazer o leilão imobiliário. Isso já estava definido quando o presidente Lula entrou, eu conversei com ele, nós retiramos esse projeto e aí o presidente fez o projeto de doação para a prefeitura. Agora, cabe à prefeitura ver o que terá lá. E eu vou fazer com aquela área, que aliás é onde eu fui criado, né, no Carlos Prates, onde eu tive sempre uma votação muito grande, um diálogo muito bom com a população. Nós vamos fazer ali uma área, pessoal, com cultura, com lazer, com moradia, mas com muita área verde, além das estruturas de saúde e educação. Imagina uma área como aquela, se tivesse ido para iniciativa privada, para ter lucro. Então, é uma área social, foi isso que nós conseguimos. E até hoje, aqueles que queriam a área para especulação imobiliária particular, ficam inventando coisas. Então, população, atenção, olho vivo nesse povo. Candidato, eu estive com o senhor em um evento sobre educação. Os partidos trabalhadores têm um histórico muito grande de ser ligado, né, com os profissionais de educação, e muito se falou sobre o temor à privatização hoje, e o senhor mencionou também ações intersetoriais para a educação hoje em Minas Gerais, em Belo Horizonte especificamente, né? Como isso funcionaria? Obrigado pela pergunta. É minha área, né, como professor, então é uma área que eu vou ter muita atenção com ela. Olha, eu queria dizer primeiro aos meus colegas da educação, nós vamos pagar o piso salarial, é um compromisso, foi projeto de lei meu de emenda constitucional na Assembleia Legislativa que o Zema não cumpre, então eu tenho a obrigação de cumprir isso em Belo Horizonte. Mas nós precisamos também de alertar a população sobre o que ocorreria com algum tipo de prefeito que fosse privatizante e que quisesse fazer o que o Zema está fazendo em Belo Horizonte. Foi o que a deputada estadual Beatriz Cerqueira, professora, alertou naquele dia. Ela disse muito bem, se algum candidato ligado ao governo Zema ganha as eleições em Belo Horizonte, vai ampliar a hipótese das privatizações na saúde e na educação. Então nós estamos alertando. O candidato do Zema, se ganhar, vai fazer o que o Zema tem feito. Não tenho dúvida em relação a isso. Foi o que a professora alertou. E também tivemos lá com a Macaé Evaristo, nossa deputada estadual, também professora, já foi secretária de Educação, e ela deu uma ênfase muito grande, que é um compromisso que nós temos nas crianças de 0 a 3 anos, como eu já disse, que terão creche de tempo integral. Isso é importante para a educação, é importante pedagogicamente para a criança, quando ela se torna jovem, depois adulta, quando ela vem desde o início da educação, já a partir de 0 anos, é outra facilidade que você tem da formação deste futuro jovem e adulto. E, ao mesmo tempo, é para as mães também muito importante, porque como que uma mãe arruma um serviço e depois às 11 horas, 11h30 da manhã, tem que buscar o filho na escola? Como é que ela fica para a parte da tarde? Então, isso tem sido um problemão,
Por isso o programa do Ministério da Educação, e nós vamos implementar aqui, é que todos tenham esse direito à creche e pré-escola. Então a educação eu vou tratar com muito carinho. E me permita emendar aqui com o pró-idoso, porque a gente acaba perguntando pouco. A gente fala do jovem, que tem o pé de meia, que o presidente Lula colocou, as crianças têm essa questão da creche, mas o idoso, eu queria fazer com vocês um compromisso. Nós vamos fazer o pró-idoso. Tanto vai ter uma renda para os idosos que precisam para complementar, porque a renda dele acaba ajudando muito a família e falta para ele, como também eles vão ter áreas para cuidados, com cultura, com educação, com saúde mental e saúde física para atendimento deles. Eu quero criar um projeto para o idoso também em BH. Candidato, nosso tempo se encerrou. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e peço ao eleitor, então, o voto, né, já que nós estamos em plena campanha, para mim e para minha vice Bela, ressaltando que é também uma vice de muita luta e é muito orgulho estar com ela também nesta batalha. Agradeço aos jornalistas Lucas Pavanelli, Jéssica de Almeida e Vinícius Miqueleto, e agradeço a você, ouvinte, que está acompanhando todas as sabatinas da Itatiaia que estão disponíveis no YouTube. Um abraço, até a próxima.